contra a política, ela diz respeito a uma domesticação midiático-ideológica de quem? Como os grandes meios de comunicação. Está fazendo política a todo momento, mas obviamente que está tratando a política de uma maneira apequenadora, despolitizada, para que a população não entenda a representação ou a possibilidade de exercício direto do poder como uma noção possível para alargamento do horizonte. Então a filosofia, a sociologia teriam um dimensionamento fundamental para trazer um poder para dentro da escola, para esses alunos, e aí não é nada, não deixa de ser sintomático que eles tenham feito ou acelerado essa reforma na esteira da ocupação das escolas secundaristas ao longo do Brasil. Isso é uma pauta interessantíssima, pedindo uma escola mais crítica e justamente reivindicando esse papel, que ao mesmo tempo, obviamente, tem que levar a inserção no mercado de trabalho, mas que tenta repensar o sentido da formação. Então, a minha fala aqui vai no sentido de nós pensarmos a escola como uma possibilidade de um locus, obviamente, muito mais expandido no Brasil, no caso, do que as universidades, que ainda tem um acesso muito restrito. O acesso melhorou muito, mas aí é preciso pensar, o acesso melhorou para qual universidade, para que sentido de universidade, mas de qualquer maneira, na expansão das escolas, haveria esse papel ambíguo de, ao mesmo tempo em que se reconfiguraria o diagnóstico da sociedade contemporânea, seria importante pensar sobre a crítica ao próprio papel de formação do trabalho. E aí a escola teria, ao lado das suas contradições como instituição de dominação, que aí foi bem colocado o professor Ronaldo, uma possibilidade de entender o seguinte: nós não temos utilidade, defendemos essa inutilidade, porque diante da riqueza produzida na contemporaneidade, seria sim possível pensar uma sociedade democrática que nos desvinculasse de uma noção de trabalho alienado, desvinculado das vocações das pessoas, que as pessoas pudessem encontrar, e a escola mediasse esse processo, suas vocações possíveis. E obviamente que a expansão do quadro da filosofia, da sociologia e da psicologia, a psicologia deveria estar no quadro do currículo do ensino médio, eles geram um mercado de trabalho para os professores. Os professores começam a ter uma relação, a ter uma vazão. Quem fez, por exemplo, fazer direito, larguei o direito para fazer ciências sociais. É um curso com uma dificuldade de mercado de trabalho em comparação com o direito tremendo. De qualquer maneira, por privilégio que eu pude ter na minha vida, eu pensei justamente um caminho de vocação, que é aquilo que é negado justamente a boa parte dos alunos e alunas. Então seria a possibilidade de entender que a expansão do quadro filosófico, sociológico, psicológico como carreira no ensino, diria respeito ao aumento da cidadania e das humanidades, não só como pensamento no sentido da produção de um conhecimento abstrato, livresco, mas de troca assembleística, democrática, de coesão, de movimento, em contraposição a essa sociedade. Então eu falaria nesse sentido, pessoal. Muito obrigado. Esse é um momento que nós gostamos muito das perguntas, do debate, né? Pergunta que sempre levanta questionamento que incomoda, que inquieta, que angustia, mas também que abre esperança para todos nós. Seguindo a dinâmica de ontem, pessoal, vamos fazer um bloco de 6 perguntas, a gente volta para a mesa, depois a gente pode fazer outro bloco de perguntas, e ressaltando, não é demais ressaltar, sejam objetivos suas perguntas, para enriquecer o debate e a gente aproveitar bastante o nosso debate. Fale o seu nome, por favor, que eu vou anotando, você faz a sua pergunta. Ricardo. Quem mais? Marcos. Quem mais? Ederson. Quem mais? São 6 perguntas, por favor. Marques. Mais 2 perguntas nesse bloco.
Vamos fazer as perguntas, Ricardo, por favor. Faz daí. A tribuna. Na tribuna. Sim. Você pode assumir o púlpito. Alô, bom dia. Está dando para ouvir? Aqui nessa tribuna o salário também é deputado? Não, aqui só o seu salário, que não tem aumento. O dos que tem aumento é em outro lugar, tá? Beleza. Pessoal, bom dia. Sou Ricardo de Itapuí. Tem uma frase aqui que o professor falou e me tocou bastante, quando ele diz que a imaginação está colonizada e o corpo está para a morte, né? E aí, junto a isso, quando ele citou Robert Kurz, eu lembrei muito do Robert Kurz, que eu estudei um pouquinho no mestrado, e esse livro, Manifesto quanto Trabalho, eu fiquei muito perturbado com aquilo tudo que se falava, né? E eu, assim, no dia a dia, levo muito isso para a sala de aula. Desculpa não ser tão objetivo, tá? A gente leva muito isso, não tem como, né? E aí, assim, a pergunta, na verdade, é: você vê tudo aquilo e aí você fica pensando, né? Não, de fato, por que a gente não trabalha todo mundo 2, 3 horinhas, 4 horas por dia? Teria trabalho para todo mundo, daria para todo mundo ficar melhor, né? Aí são duas coisas. A primeira, um dos argumentos contrários a esse é que isso diminuiria a competitividade. Gostaria que comentasse aí sobre isso, né? Os detratores dessa ideia da gente trabalhar menos, as pessoas que seriam mais vagabundas, enfim, aquela coisa toda. E a segunda questão eu juro que muitas vezes na sala de aula, quando eu estou falando isso, e aí isso é motivo de muita discussão e briga, né, principalmente com os outros colegas, que dá a impressão que você está indo contra, todo mundo falando fazendo elogio do mercado, do trabalho, e você falando que não. E aí você fica em algum momento numa dúvida. Não seria uma sacanagem da minha parte, porque afinal de contas eu tenho trabalho e estou falando para o cara que o trabalho não vai ter, né? Que coisa louca. Esse cara é esquizofrênico, porque ele fica aqui falando que não vai haver trabalho, mas ele está bem, ó, ele vem trabalhar, ele é funcionário público, concursar, o cara anda até de carro e fica falando essas coisas para a gente. Quer dizer, como lidar com essas ambiguidades? Marcos, depois o Ederson. Bom dia a todos. Marcos, Penápolis, Osasco, que eu moro atualmente em Penápolis, eu sou de Osasco. As palestras são excelentes, a mente ficou fervendo a todo instante com várias questões. Eu vou tentar direcionar para duas pontas do que a gente chama de dilema, né? Que o anterior falou não sei qual que é o título, mas enfim, dilemas. Quais são os dilemas? A nossa sociedade caminha para uma exclusão ainda maior, massificada. A questão do trabalho dentro da quarta revolução industrial, da automação e da inteligência artificial. O que a gente tem visto recentemente, que acho que talvez até aprofunde mais a crise? Na FAPESP, uma das revistas aí dos meses anteriores, eu não me recordo o número nem o autor, foi apontado o seguinte: na Bolsa de Nova York, quem tem tomado as decisões na compra de ações, 70% são robôs de inteligência artificial. Então essa é uma frente. A outra frente, que tem sido apontada como uma saída para essa tentativa de salvar os excluídos, é apontado pela Mantita da Índia com os bancos de vila, acho que eu esqueci o nome, o termo correto, e o Suplicy com a renda básica de cidadania. A minha questão dentro dessa questão da renda básica de cidadania, que até o Obama chegou a falar na África do Sul, se isso não seria um paliativo no sentido de
vamos acalmar os excluídos e deixar tudo como está. São essas duas frentes dessa questão desse dilema. Nome? Isso, Ederson. Bom dia a todos, eu sou de Osasco. Aproveitando que temos aqui os nossos jovens, vou fazer uma memória desses dias. Um domingo à tarde, naquela semana do museu, né, que pegou fogo, aí tinha um quadro lá no programa Pânico, né? Vai os dois professores essa pergunta. E eles fizeram uma sátira que é sobre o Brasil que nunca teremos, ou seremos, né? Então, colocando alguns países como um exemplo, você deixa o objeto em tal lugar, ninguém pega, a limpeza. E dentro disso, eu queria, para os dois professores, né, a questão do imaginário, a questão também sobre a violência como uma forma de você trabalhar. Como que a gente pode trabalhar com essa questão do imaginário, dessa força que se tem no corpo, sendo que a gente tem uma mídia aí que toda hora explora, né, sobre essa questão de você ser um coach, que o poder da mente, que se você batalhar, você vai alcançar seus objetivos, e que remete à pergunta, né, que é o que eu vejo na nossa experiência de filosofia, que é sobre as horas perdidas na escola. A filosofia está ali como o jovem entende, que é um espaço diferente, que é onde o tempo para. Né? Eles sentem que podem expressar suas ideias, mesmo não estando daquela forma, e isso é visto como a inutilidade da filosofia, né? Porque a filosofia naquele espaço, ela faz o tempo parar. Então, como a gente pode trabalhar isso? Essa questão do imaginário, tá? Sobre essas horas perdidas na escola. Max e o Abel, por favor.